Vou querer aquelas 3 Lamborghinis, disse o pai viúvo de bermuda e havaianas. Todos riram dele. Erro fatal. A risada ecoou pela concessionária de luxo como uma onda de desprezo. Alguns tentaram disfarçar, abafando o som atrás das mãos, mas a maioria nem se deu ao trabalho. Riram alto, sem pudor, do homem que acabara de entrar pela porta de vidro fumê com 3 crianças agarradas às suas mãos. Ele usava uma bermuda desbotada, uma camiseta surrada com manchas de tinta seca e um par de havaianas gastas que deixavam marcas úmidas no piso de mármore italiano. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer e os olhos inchados completavam o quadro de alguém que, aos olhos daquele ambiente impecável, simplesmente não pertencia ali. O silêncio que se seguiu à risada foi ainda pior. Era o tipo de silêncio que julga, que pesa, que exclui. Os vendedores, todos trajados em ternos impecáveis e gravatas de seda, trocaram olhares entre si. Um deles sussurrou algo para o colega ao lado e ambos sorriram discretamente. Ninguém se aproximou, ninguém ofereceu ajuda. O homem e suas 3 crianças ficaram ali, parados na entrada, como se fossem invisíveis. Ou pior, como se fossem uma piada ambulante que não merecia sequer atenção. A filha mais velha, uma menina de uns 10 anos com tranças desfeitas e um vestido azul claro já pequeno demais para ela, apertou a mão do pai com força. Ela sentia a tensão no ar. O menino do meio, magro e de olhos arregalados, olhava fascinado para os carros expostos, suas latarias brilhantes refletindo as luzes do teto como espelhos de outro mundo. E o mais novo, um garotinho de uns 5 anos com o nariz escorrendo e os dedos sujos de chocolate, simplesmente apontou para uma Lamborghini vermelha e disse baixinho: "Papai, olha que bonito!" O pai respirou fundo. Seus ombros estavam curvados, não de vergonha, mas de um cansaço que vinha de muito mais longe do que aquela manhã. Ele olhou para os vendedores, esperou mais alguns segundos e então deu um passo à frente. O som das havaianas no piso de mármore era quase ofensivo em meio àquele silêncio de julgamento. E você, teria se levantado por ele ou teria virado o rosto como todos os outros? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele lugar estava preparado para o que aconteceu em seguida. Ele caminhou até o centro do showroom, ignorando os olhares de canto de olho e os sorrisinhos contidos. Parou em frente a 3 Lamborghinis enfileiradas, uma vermelha, uma preta e uma amarela, e virou-se para o vendedor mais próximo, um homem de uns 40 anos com cabelo engomado e uma expressão de desconforto mal disfarçada. "Bom dia", disse o pai, com uma voz rouca mas firme. "Vou querer aquelas 3 Lamborghinis." A concessionária inteira congelou. Por um instante, até o ar pareceu parar de circular. Então, como se alguém tivesse apertado o play novamente, as risadas voltaram, dessa vez mais altas. Mais cruéis. Um dos vendedores virou-se de costas para esconder o riso, mas seus ombros tremiam. Outro balançou a cabeça e murmurou algo como "tem cada maluco", enquanto voltava para sua mesa. A recepcionista, uma mulher elegante de unhas perfeitamente esmaltadas, cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de puro espanto. O vendedor à frente do pai limpou a garganta, tentando recuperar alguma compostura. "Senhor, o senhor está falando sério?" Sua voz tremia entre o incômodo e a incredulidade. Ele olhou de cima a baixo para o homem de bermuda e havaianas, e então para as 3 crianças agarradas a ele como se fossem sua única defesa contra o mundo. "Essas Lamborghinis custam, cada uma, mais de 2 milhões de reais." O pai não piscou. "Eu sei quanto custam, e eu disse que vou querer as 3. O riso agora era aberto, descarado. Um cliente rico que examinava um Porsche do outro lado do salão virou-se para assistir à cena, um meio sorriso de diversão estampado no rosto. 2 seguranças se aproximaram discretamente, como se preparando-se para uma possível necessidade de intervenção. A humilhação estava completa. O homem não era apenas ignorado, ele era ridicularizado publicamente, diante de seus filhos, como se fosse um mendigo pedindo esmola em um palácio. Mas ele não se moveu, não baixou os olhos, não deu um passo para trás. A filha mais velha olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas contidas. Ela queria que ele saísse dali, que parasse de se expor assim. Mas ele apenas apertou a mão dela de volta, suave, como dizendo: "Confia em mim." Se histórias de pais que nunca desistem te emocionam, inscreve-se agora. Novas histórias poderosas toda semana. O vendedor suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Senhor, com todo respeito, o senhor tem noção do valor disso? Estamos falando de quase 7 milhões de reais. Só em documentação e análise de crédito levaria semanas para... Eu vou pagar à vista",
interrompeu o pai. Silêncio absoluto. Dessa vez, ninguém riu. As expressões mudaram de escárnio para confusão. O vendedor piscou várias vezes, como se não tivesse certeza do que acabara de ouvir. À vista? À vista, repetiu o homem, dessa vez com um peso ainda maior na voz. E gostaria de resolver isso hoje mesmo, se possível. Tenho outros compromissos. Um murmúrio baixo começou a se espalhar pelo salão. Os vendedores se entreolharam, agora com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de possibilidade, de comissão, de erro potencialmente colossal da parte deles. O gerente, um homem corpulento de terno cinza chumbo, surgiu de uma sala nos fundos com passos rápidos, claramente alertado pela movimentação em comum. Senhor, ele disse, aproximando-se com um sorriso forçado, entendo que houve um mal-entendido aqui. Por favor, me acompanhe até meu escritório. Vamos conversar com calma. O pai viúvo olhou para as 3 crianças ao seu lado. O mais novo ainda apontava para a Lamborghini vermelha com os olhos brilhando. A filha mais velha mordia o lábio, tentando entender o que estava acontecendo. O do meio apenas segurava firme a mão do pai. Não precisa ser no escritório, disse ele, calmamente. Podemos resolver aqui mesmo. E foi então que ele enfiou a mão no bolso da bermuda surrada e tirou um envelope pardo amassado. O gerente franziu o seno, ainda sem entender. O vendedor, que o havia ridicularizado minutos antes, deu um passo involuntário para trás. E a concessionária inteira, agora reunida em um semicírculo ao redor daquela cena improvável, observava em silêncio absoluto. O pai abriu o envelope e de dentro tirou um maço grosso de documentos. Não eram notas, eram papéis oficiais, certidões, extratos bancários, comprovantes de transferência. Ele os estendeu para o gerente com uma calma desconcertante. 3 dias atrás, começou ele, com a voz ainda rouca, mas agora carregada de algo mais, uma dor antiga, profunda, guardada. Eu perdi minha esposa. Câncer. 4 anos de luta. Ela era programadora, dessas que ninguém nota, sabe? Trabalhava em casa, cuidava das crianças, fazia tudo sozinha enquanto eu quebrava a cabeça em 3 empregos tentando pagar as contas e os tratamentos. O silêncio agora era de outro tipo, pesado, constrangedor. Ninguém ria mais. O que ninguém sabia, ele continuou, e sua voz tremia levemente, é que ela estava desenvolvendo um software, algo revolucionário. Ela trabalhava nas madrugadas depois que eu e as crianças dormíamos, durante anos, em segredo, porque ela queria nos surpreender quando conseguisse. Ela queria que a gente tivesse uma vida melhor. A filha mais velha apertou ainda mais a mão do pai. Agora as lágrimas desciam pelo seu rosto sem que ela tentasse escondê-las. 2 semanas antes de morrer, ele prosseguiu, engolindo seco, ela vendeu a patente do software para uma empresa do Vale do Silício, 15 milhões de dólares. Ela não me contou, deixou tudo em testamento. Deixou uma carta dizendo que a gente merecia realizar todos os sonhos que ela não conseguiu viver conosco. O gerente olhava para os papéis nas mãos, a expressão transformada. O vendedor que havia rido agora estava pálido. A recepcionista limpava discretamente os olhos. Ela tinha uma lista, disse o pai, tirando um pedaço de papel dobrado do bolso. Sua mão tremia ao abri-lo. Uma lista de coisas que ela queria que eu fizesse com o dinheiro. Número 1, garantir a educação das crianças. Número 2, comprar uma casa de verdade, com quintal e quarto para cada um. E número 3, ele fez uma pausa, a voz quebrando. Número 3 era, compre 3 Lamborghinis, uma para cada criança. Não porque elas precisam, mas porque eu quero que vocês sintam, mesmo que por um dia, que a mamãe conseguiu dar a vocês um mundo. Um soluço escapou da garganta da filha mais velha. O menino do meio escondeu o rosto na bermuda do pai. E o mais novo, ainda sem entender completamente, abraçou a perna do pai com força. O pai respirou fundo. Então vim aqui hoje, do jeito que estava, porque passei a noite em claro terminando a pintura do quarto dela, que eu prometi que faria e nunca tive tempo, para comprar essas 3 Lamborghinis. Uma vermelha, uma preta e uma amarela, exatamente como ela escreveu. O silêncio agora era sepulcral. Vários dos presentes tinham os olhos marejados. O gerente segurava os papéis com as mãos trêmulas, claramente abalado. O vendedor que havia zombado abaixou a cabeça, incapaz de olhar para o homem. E você? Lutaria até o fim mesmo quando todos rissem de você ou aceitaria calado a humilhação? Escreve aí nos comentários. O gerente engoliu seco e estendeu a mão para o pai. Senhor, eu sinto muito, profundamente, pela sua perda e pela forma como foi recebido aqui. Isso é imperdoável. O pai apertou a mão dele brevemente, mas não disse nada. Seus olhos estavam fixos nos 3 carros.
Vamos fazer tudo hoje mesmo, continuou o gerente, a voz firme agora. Sem burocracia, sem enrolação. As 3 Lamborghinis serão suas ainda hoje. E ele hesitou, olhando para as crianças. Se o senhor permitir, gostaria de fazer algo a mais, um pequeno gesto. Cada carro virá com um cartão especial, com uma mensagem que o senhor quiser deixar para cada um dos seus filhos, para que, quando eles crescerem, saibam exatamente o que essas Lamborghinis representam. O pai viúvo finalmente deixou uma lágrima escapar. Apenas uma. Ele assentiu, incapaz de falar. As horas seguintes foram um turbilhão. Os papéis foram assinados, as transferências realizadas, os carros preparados. A concessionária inteira mobilizou-se e o que antes era escárnio transformou-se em reverência. Vendedores que haviam rido agora trabalhavam em silêncio respeitoso. A recepcionista preparou sucos e biscoitos para as crianças. O próprio gerente ligou para um despachante pessoal para acelerar toda a documentação. Enquanto isso, o pai se ajoelhou ao lado dos 3 filhos e explicou, com palavras simples mas honestas, o que aqueles carros significavam. Ele contou sobre a mamãe que trabalhou em segredo, sobre o amor que ela tinha por eles, sobre como ela queria que eles nunca se esquecessem de que eram especiais. Mas papai, perguntou a filha mais velha, limpando as lágrimas, a gente nem sabe dirigir ainda. Ele sorriu, um sorriso triste mas verdadeiro. Eu sei, meu amor, esses carros vão ficar guardados, seguros, esperando. E quando cada um de vocês fizer 18 anos, vai ganhar o seu. Mas não é só um carro, é uma promessa. A promessa de que a mamãe acreditava em vocês. De que ela sabia que vocês iam crescer, iam estudar, iam ser pessoas incríveis. E que ela estaria orgulhosa. O menino do meio perguntou baixinho, e a gente pode visitá-los? Sempre que quiserem, respondeu o pai, bagunçando o cabelo do filho. Vamos tirar a capa, sentar dentro, lembrar da mamãe, quantas vezes vocês quiserem. Quando o sol começou a se pôr, os 3 carros estavam prontos, enfileirados na saída da concessionária, reluzentes sob a luz dourada da tarde. Vermelho, preto e amarelo. Cada um com uma plaquinha discreta no painel, onde o pai havia escrito mensagens pessoais para cada filho. Mensagens que eles leriam anos depois, quando finalmente entendessem todo o peso daquele momento. A equipe inteira da concessionária se reuniu do lado de fora para se despedir. O gerente apertou novamente a mão do pai, desta vez com genuína emoção. Senhor, foi uma honra, uma verdadeira honra, e por favor, aceite minhas desculpas mais sinceras em nome de todos nós. O pai assentiu. Às vezes, disse ele olhando para os filhos, as pessoas julgam pela aparência, pelo que veem por fora, mas ninguém sabe a história completa só olhando. Ninguém sabe a dor, a luta, o amor que existe por trás de uma bermuda velha e um par de havaianas gastas. Ele fez uma pausa. Minha esposa me ensinou isso. Ela dizia que a verdadeira riqueza não está no que você veste ou dirige, está no que você deixa para trás, no quanto você amou, no quanto você lutou pelos seus. O vendedor que havia zombado dele aproximou-se, os olhos vermelhos. Senhor, eu não tenho desculpas. Fui preconceituoso, fui cruel. Se houver algo que eu possa fazer para... O pai o interrompeu com um gesto suave. Você pode fazer algo sim. Da próxima vez que alguém entrar aqui com a roupa errada, com o jeito errado, com a aparência errada, lembre-se de hoje. Lembre-se de que você não sabe a história dessa pessoa. E trate ela com a dignidade que todo ser humano merece. O vendedor acenou, a voz presa na garganta. As crianças subiram no carro do pai, uma caminhonete velha estacionada ao lado dos Lamborghinis, o contraste quase cômico. Os carros novos seriam transportados diretamente para um estacionamento climatizado, onde ficariam preservados até o dia certo. Mas antes de partir, o pai pediu para tirar uma foto. Uma única foto dos 3 filhos em frente às 3 Lamborghinis, segurando um retrato emoldurado da mãe. Quando a foto ficou pronta, ele olhou para a tela do celular e sussurrou. Conseguimos, amor. Você conseguiu. Enquanto a caminhonete se afastava pela avenida, o gerente ficou parado na calçada, observando até que ela desaparecesse no trânsito. Ao seu lado, o vendedor arrependido murmurou. Eu nunca vou esquecer esse dia. Nenhum de nós vai, respondeu o gerente. E sabe por quê? Porque hoje aprendemos que às vezes as maiores fortunas vêm embrulhadas nas embalagens mais simples. E que julgar alguém pela aparência não é apenas errado, é criminoso, porque podemos estar cuspindo na cara de um milagre.
Naquela noite, a história começou a se espalhar. Funcionários contaram para familiares, clientes que testemunharam a cena postaram nas redes sociais, e em poucas horas, a internet inteira conhecia a história do pai viúvo de bermuda e havaianas que comprou 3 Lamborghinis e ensinou a uma concessionária de luxo a maior lição de humildade que eles jamais receberiam. Mas o pai não ligou para a fama. Ele voltou para casa, deitou as crianças, leu uma história para elas, como fazia todas as noites, e depois sentou sozinho na cozinha, segurando a carta da esposa. Ele a leu pela 10ª, pela 20ª, pela 100ª vez. E no final, como sempre, havia aquela última linha que ela havia escrito com a caligrafia trêmula dos últimos dias. Não chore por mim, celebre, porque consegui deixar para vocês não apenas dinheiro, mas a certeza de que o amor verdadeiro não morre. Ele se transforma, ele se multiplica, ele vira 3 Lamborghinis, um futuro seguro e a lembrança eterna de que uma mãe faria qualquer coisa pelos seus filhos. E ele chorou, chorou até não ter mais lágrimas, chorou pela mulher que amou em silêncio, chorou pelas noites que ela passou sozinha programando enquanto todos dormiam. Chorou pela injustiça de uma vida tão curta e por um amor tão imenso que nem a morte conseguia apagar. Mas quando as lágrimas secaram, ele se levantou, lavou o rosto e olhou pela janela para o céu estrelado. Obrigado, sussurrou, obrigado por tudo. E eu prometo, eles vão saber. Todos os dias da vida deles, eles vão saber o quanto você os amava. No dia seguinte, quando as crianças acordaram, ele fez panquecas, as favoritas da mãe. E enquanto comiam, ele contou histórias sobre ela. Não histórias tristes, mas histórias de força, de inteligência, de uma mulher que sonhava em silêncio e realizava milagres quando ninguém estava olhando. E os 3 Lamborghinis ficaram guardados, esperando, não apenas como carros, mas como relíquias de um amor eterno, como lembretes de que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você deixa. E de que as pessoas mais extraordinárias muitas vezes andam pelas ruas vestindo bermudas velhas e havaianas gastas, carregando nos ombros o peso de um amor que o mundo inteiro subestimou. Naquele dia, uma concessionária inteira aprendeu a nunca mais julgar um livro pela capa. E 3 crianças aprenderam que tinham a mãe mais incrível do universo. Uma mãe que, mesmo depois de partir, ainda encontrava formas de abraçá-los, protegê-los e lembrá-los de que eram amados além de qualquer medida. Porque no final, não importa se você chega de Lamborghini ou de Havaianas, o que importa é o tamanho do seu coração. E o coração daquela mulher, daquela programadora silenciosa que trabalhou nas sombras para iluminar o futuro dos filhos, era do tamanho do universo inteiro. Se essa história te tocou, inscreve-se agora para ouvir mais relatos reais de coragem e amor todas as semanas. E clica no vídeo da tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão intensa que você nunca vai esquecer.